Olá, meu nome é Márcia Barros, eu sou psicóloga clínica e esse é mais um Cognitivamente. Esse podcast é em homenagem ao Aaron Beck, que é o criador da TCC, que infelizmente veio a falecer no dia 1º de novembro. Lembrando que esse podcast também é transmitido no YouTube. Quem puder assistir por lá verá fotos da vida do Aaron Beck conforme eu for narrando. Primeiro eu vou falar um pouco sobre a vida pessoal do Beck e como foi o processo que me levou a criar a terapia cognitivo-comportamental. Bom, o Aaron Beck ele nasceu nos Estados Unidos em 1921. Ele era filho de imigrantes russos. Ele teve uma infância bem conturbada e essas experiências marcaram muito a vida dele. No período do seu nascimento, a irmã dele faleceu de uma epidemia de influenza e ele era o mais novo dos 4 irmãos. Então esse acontecimento fez com que a mãe do Aaron Beck desenvolvesse depressão, estima-se que era depressão, porque ela tinha muitas habilidades emocionais. Esse fato afetou bastante a vida dele. E também, aos 7 anos de idade, ele sofreu um acidente e gerou uma infecção no braço dele. E esse acidente gerou consequências, essa enfermidade acabou impactando o desenvolvimento emocional dele. Então, gerou consequências como fobia, ansiedade, baixa no rendimento escolar, baixa autoestima e sentimento de inferioridade. Essas experiências trouxeram uma outra perspectiva sobre a vida dele, onde ele foi obrigado a lidar com seus medos e inseguranças, desde muito pequeno. Com certeza essa vivência foi a sementinha do que iria ser a terapia cognitivo-comportamental no futuro. O Beck se formou em medicina em 1946 e, posteriormente, se tornou psiquiatra em 1953. Ele utilizava a linha freudiana, ele era psicanalista, e aos poucos ele foi abandonando o tratamento da psicanálise. Ele foi percebendo que o tratamento que ele utilizava com os pacientes, principalmente com depressão, não estava surtindo o efeito desejado. Ele começou a perceber nos seus pacientes que existia um sentimento de inferioridade e de negatividade. E ao longo da terapia, os pacientes não conseguiam perceber suas emoções. Essa parte que eu vou descrever agora, ela está no livro da Judith Beck, que é Terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática, onde fala diretamente o que é TCC. Então eu peguei essa parte do livro porque explica muito bem o que é. Aaron Beck desenvolveu uma forma de psicoterapia no início da década de 1960, a qual denominou terapia cognitiva. Para o tratamento da depressão, Beck concebeu uma psicoterapia estruturada, de curta duração, voltada para o presente, direcionada para a solução de problemas atuais e a modificação de pensamentos e comportamentos disfuncionais. Pensamentos disfuncionais são os pensamentos inadequados e inúteis. O tratamento também está baseado em uma conceituação e compreensão de cada paciente, suas crenças e padrões de comportamento. O terapeuta procura produzir de várias formas uma mudança cognitiva, uma modificação no pensamento e no sistema de crenças do paciente, para produzir uma mudança emocional e comportamental duradoura. Então, ele começou a perceber que a forma como a pessoa pensava, principalmente sobre si mesma e sobre o mundo à sua volta, afetava diretamente suas emoções. Então ele partiu para um tratamento mais objetivo e mais estruturado. O Beck começou a criar várias escalas e se você procurar na internet, em livros, em artigos, você pode colocar escalas do Beck e vai vir provavelmente essas escalas, eu vou falar de algumas aqui. Ele criou essas escalas para poder tratar os seus pacientes. Então, tem algumas aqui: inventário de depressão, inventário de ansiedade, escala de ideação suicida, escala de desesperança. Esse é outro trecho do livro, Como foi desenvolvida a terapia cognitivo-comportamental de Beck. No fim da década de 1950 e início da década de 1960, Dr. Beck decidiu testar o conceito psicanalítico de que a depressão é resultante de hostilidade voltada contra si mesmo. Investigou os sonhos dos pacientes deprimidos, os quais, segundo sua previsão, manifestariam mais temas de hostilidade do que os sonhos dos controles normais. Para sua surpresa, acabou descobrindo que os sonhos dos pacientes deprimidos continham
menos temas de hostilidade e muito mais temas relacionados a fracasso, privação e perda. Ele identificou que esses temas eram similares ao pensamento dos seus pacientes quando estavam acordados. O resultado de outros estudos conduzidos por Beck levaram-no a acreditar que uma ideia psicanalítica de que os pacientes deprimidos têm necessidade de sofrer poderia ser incorreta. Naquele ponto, era quase como se uma imensa fileira de dominós começasse a cair. Se esses conceitos psicanalíticos não fossem válidos, como que a depressão poderia ser entendida então? A partir daí, eu creio que ele começou a prestar atenção nesses pensamentos desses pacientes depressivos e começou a prestar atenção que esses pensamentos são automáticos, são desadaptativos e são irrealistas. Assim, ele chega à conclusão que os componentes importantes da psicoterapia cognitivo-comportamental para a depressão incluem foco na ajuda aos pacientes para solucionarem problemas, tornarem-se comportalmente ativos, identificarem, avaliarem e responderem a seu pensamento depressivo, especialmente pensamentos negativos sobre si mesmo, sobre seu mundo e seu futuro. A TCC, a partir daí, começou a ser aplicada para uma gama de transtornos psiquiátricos. Aí aqui eu vou falar uma lista que também está no livro. Transtorno depressivo maior, depressão geriátrica, transtorno de ansiedade generalizada, ansiedade geriátrica, transtorno de pânico, agorafobia, fobia social, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de conduta, abuso de substância, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ansiedade pela saúde, transtorno disfórmico corporal, transtorno de alimentação, transtorno de personalidade, agressores sexuais, transtornos de hábitos e dos impulsos, transtorno bipolar e esquizofrenia. Então, o que é realmente revolucionário nessa teoria, pelo menos para mim, e o que eu aprendi com ela é que ela empodera o paciente. E como é que ela faz isso? Ela faz com que as pessoas aprendam a avaliar seu pensamento de forma mais realista e adaptativa. Então, elas obtêm uma melhora significativa na sua emoção e no seu comportamento. A partir de seus estudos, a TCC influenciou outras abordagens. Então, existem terapias que compartilham características da terapia do Beck. Aí eu vou falar alguma delas aqui, que são largamente estudadas hoje em dia. Terapia racional, emotiva, terapia comportamental dialética, terapia de solução de problemas, terapia de excitação e compromisso, terapia de exposição, terapia de processamento cognitivo, ativação comportamental, modificação cognitivo-comportamental. A TCC ela é baseada em evidências científicas. Então, seus primeiros estudos científicos foram publicados em 1977. Então, quem tiver interesse pode entrar lá no site do Instituto do Beck, que é www.beckinstitute.org. Eu há pouco tempo fiz um podcast, quem quiser pode dar uma olhada lá, sobre rótulos negativos, onde eu falo muito sobre a teoria do Beck, porque essas frases geralmente vêm das crenças e dos pensamentos automáticos, que foi onde ele começou a perceber isso nos pacientes depressivos. Então, essas frases, eu sou um fracasso, eu não presto, eu sou burro, tanto de quem fala, né, para alguém que está falando algo negativo para uma pessoa, pode ser para o irmão, para um amigo, para qualquer um, quanto para quem fala para si mesmo. Então, esses pensamentos geralmente têm fundamentos em crenças, que podem ser feitas na infância ou podem ser desenvolvidos ao longo do tempo, só que estão ali dentro da nossa estrutura mental. A gente fica pensando aquilo e para a gente modificar essa forma de pensar, a gente precisa fazer uma reestruturação cognitiva, que é uma técnica, digamos assim, uma técnica cognitiva que faz parte do tratamento da TCC. Então, quem quiser pode dar uma olhada nesse podcast, que é interessante, que tem a ver com o que eu estou falando agora. No livro, né, que eu estou utilizando, da terapia cognitivo-comportamental, eles dão um exemplo de uma adolescente chamada Sally, que tem sintomas de depressão. A Sally tem 18 anos e está na universidade e frequentemente tem esses sentimentos e esses pensamentos de eu sou um fracasso, eu não consigo fazer nada direito, eu não vou ser feliz. E ela fica
dentro desse pensamento disfuncional, não consegue sair dele, onde tem muitas distorções cognitivas, que é o que eu falei no começo, que o Beck começou a perceber nos pacientes deprimidos. Existe essa negatividade, esse sentimento de inferioridade. E quando ele começou a perceber isso, ele começou a escrever a sua teoria. E realmente, quando você é psicólogo clínico, você percebe isso nos pacientes deprimidos e também em pacientes com transtorno de ansiedade. Existe uma distorção muito profunda na forma de pensar. A Judith Beck, que é a filha do Aaron Beck, ela continuou o legado do pai. E existe o CBT Institute, que fica nos Estados Unidos. E quem quiser pode entrar no site, é o beckinstitute.org. E lá no site está essa descrição. Nosso legado, fundado em 1994, pela doutora Aaron Beck, a doutora Judith Beck, é uma organização sem fins lucrativos, por meio de excelência e inovação em tratamento, prática e pesquisa e treinamento em terapia cognitivo-comportamental. O Beck escreveu muitos livros, muitos artigos sobre saúde mental, transtornos psiquiátricos, tem uma variada gama de assuntos, suicídio, ansiedade, depressão, esquizofrenia, tem manual para pacientes, enfim, é uma vasta literatura científica. E se você é estudante de psicologia ou se você é psicólogo, pode mergulhar no mundo da TCC e com certeza você vai se apaixonar. Eu sou suspeitíssima para falar, eu sou apaixonada pela teoria do Aaron Beck e também pelo cientista que ele foi, pelo ser humano que ele foi. Acho que foi uma perda absurda que tivemos. Eu lamentei bastante o falecimento dele, mas a vida continua, né? E a filha dele continua com as pesquisas dele. E muitos colaboradores e muitos outros cientistas também. Então, a gente pode ainda ficar estudando e reatualizando a teoria. Muito obrigada por me ouvirem. Vocês podem me seguir nas minhas redes sociais. Minha página é psicologamarciabarros.com.br e meu Instagram é psicologamarciabarros. Até o próximo podcast. Bye, bye.